Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje são as quebras de sigilos determinadas pela CPI da pandemia que vêm sendo analisadas pelo STF. O que será que vai sair daí, hein, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, de volta ao assunto que a gente antecipou ontem aqui, né, Megali, dos habeas corpus apresentados ao Supremo Tribunal Federal por bolsonaristas para impedir a quebra dos seus sigilos telefônicos e telemáticos. Como nós previmos, a confusão foi instalada, Megali, de 14 pedidos já apresentados, 5 foram negados, ou seja, indeferidos, 4 foram deferidos, ou seja, os investigados vão ter os seus sigilos preservados, e 5 ainda não foram decididos. Os casos foram distribuídos para 7 ministros diferentes. Portanto, cada um decidiu de acordo com sua, como é aquela velha máxima, né, Megali? Cada cabeça uma sentença. Os ministros decidiram como cada um pensa, né? Os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, por exemplo, eles têm sido mais duros com essas autoridades investigadas. Eles já permitiram a quebra de sigilo dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, da Maíra Pinheiro, que é conhecida como a Capitã Cloroquina, do médico Luciano Dias, investigado sob a suspeita de tentar mudar a bula da hidroxicloroquina por decreto, né, de ter sugerido isso ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro, e da Franciele Francinato, que coordena o Programa Nacional de Imunização. Já o ministro Cássio Nunes, né, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo, o último ministro, mais novo ministro, da casa, ele favoreceu 2 investigados pelo atraso na compra de vacinas. Ele impediu a quebra do sigilo deles, do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, e do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o Hélio Anhotti Neto. O ministro Luiz Roberto Barroso também beneficiou as pessoas que foram ao Supremo e que caíram no gabinete dele. Ele suspendeu a quebra de vários servidores da saúde. Ainda faltam outros pedidos para serem analisados. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli ainda não decidiram os casos que caíram nos gabinetes deles. Então você veja que a confusão aí meio generalizada, né? Porque afinal de contas, o que é o certo? O que é o legal? Se você tem o mesmo Supremo decidindo cada um para um lado, cada um de um jeito. Para pacificar isso, a CPI vai ter que recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que todos os ministros se reúnam e juntos decidam em conjunto, pacifiquem a questão. Se é que a CPI vai recorrer, né? Porque também tem o risco de todos os sigilos que já foram quebrados, essas decisões serem derrubadas. Talvez interesse mais a CPI já ir quebrando o sigilo, porque os principais personagens tiveram seus sigilos quebrados, né? O ministro Eduardo Pazuello, o ex-chanceler Ernesto Araújo, a Capitã Cloroquina, o médico que, de forma totalmente fora, né, das regras legais, segundo as autoridades especialistas, tentou mudar a bula de um remédio por decreto. Isso não existe, né? Só o fabricante que pode pedir a mudança da bula depois de muitos estudos, né? Aqui foi o contrário, a cloroquina a gente sabe que não funciona para a Covid-19. Então, quer dizer, vamos ver o que prevalece dessa confusão, ou se fica a confusão instalada mesmo. Agora, sem quebra de sigilo, né, Megali, sem investigação da condução dessa tragédia pelas autoridades, da conduta de pessoas que estavam em cargos-chave, com a caneta na mão, com o poder, né, para minimizar essa enorme tragédia ou para piorar as coisas no Brasil, sem o mínimo com que os investigadores, os senadores possam trabalhar, não vai chegar a lugar algum. Vamos ver, afinal, o que vai prevalecer aí em tudo isso. Mas a confusão está instalada, né? O presidente da casa, Luiz Fux, decidiu que tudo ia para sorteio, que não existia ministro prevento, então as decisões, como todo mundo imaginava, estão sendo totalmente, cada um para um lado, cada um atira para um lado, e a gente fica aqui só sem saber que conclusão a que conclusão chegar, né, Megali? Pescando o que sobra, né, Mônica? Pegando as sobras aqui. Sabe que ontem, Megali, Mônica, Sheila, a gente entrevistou a Natália Pasternak no Band News TV. A Natália, que foi uma das depoentes na sexta-feira da CPI da pandemia, e eu perguntei para ela, Natália, tem gente que se questiona se de fato a CPI da pandemia
vai render algo, né? Vai trazer responsabilização para alguém. Você acredita em resultado? Que resultado você acredita dessa CPI da pandemia? Ela falou, olha, eu acho que já deu resultado, no sentido de as pessoas terem agora informação com relação ao número de e-mails que foram enviados para o governo federal para falar sobre vacina e a demora nessa resposta, as discussões em torno da imunidade de rebanho, né, esse gabinete paralelo. Então, já rendeu resultado no sentido de que as pessoas estão discutindo coisas concretas das quais antes elas não tinham informação. Então, na opinião dela, o resultado talvez seja esse. A gente talvez não enxergue mais para frente um inquérito fechado com responsabilização, né, indicação de punição, crime, mas ela acredita que isso já é algum resultado. Ah, seguramente, mas, né? Mas se você tem em mãos instrumentos para responsabilização concreta, talvez você impeça que no futuro coisas assim se repitam, né, Carla? Então eu acho que é necessário dar os instrumentos para a comissão trabalhar para além da cena, né? Da cena, que já é muito importante, eu também concordo com ela. Ontem a gente viu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinando o presidente do Banco Central, tirando fotos para divulgação. Até então, ministros do governo Bolsonaro tinham que se esconder na hora de tomar vacina, porque o presidente ficava chateado, né, se ficasse divulgando que estava tomando vacina, né? Todo mundo tomou vacina escondido, uma coisa super curiosa, porque no geral as autoridades divulgam justamente para incentivar o público a tomar as vacinas. Então também tem esse outro resultado aí. Ontem também a gente vê a foto do ministro vacinando um integrante do governo de primeiro escalão e divulgando isso, né? Eu vou concordar discordando da doutora Natália. Eu gosto muito, tenho muito apreço e muita admiração por ela, muito mesmo, não é da boca para fora. Mas não é o papel da CPI. Esse pode ser um ganho lateral, muito bem-vindo. As pessoas se informarem, saberem os bastidores, né, como é que essa salsicha foi produzida no ano passado, mas esse é um papel da imprensa. A CPI está lá para atribuir responsabilizações. É uma comissão parlamentar de inquérito, é para isso que ela serve. Se ela falha nesse sentido, ela falhou como um todo. De novo, é muito bom que esse aspecto lateral venha à tona, que a gente jogue cada vez mais luz onde há escuridão. Mas esse não é o ponto central da CPI. A CPI existe para a gente saber quem é que, de qual caneta saiu a tinta, né, para que as decisões equivocadas foram tomadas lá atrás e por que a gente está onde está agora.